Olá, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Antônio Sales, aqui de Campo Grande, Uniderp, Matriz. E a minha contribuição para este evento e para vocês que participam dele é falar um pouco sobre o pessoal e o social de cada um de nós. Em cada um de nós existe uma dimensão pessoal e uma dimensão social. Podemos também falar cada um é singular e único e é universal ao mesmo tempo. Podemos falar também unicidade e em generalidade. Cada pessoa é única e geral. Portanto, são sinônimos e vamos usar esses termos indistintamente. Durkheim, em seu livro Sociologia e Educação, afirma que em cada ser existe essa pessoalidade, essa particularidade que são as suas tendências naturais, necessidades pessoais e suas preferências. Mas existe também em potencial a dimensão social que deve ser construída pela escola, sendo essa a função principal da educação. Para ele, a educação teria a função de moldar essa universalidade do ser humano, preparando-o para a sociedade. Se isso não acontecer, na perspectiva daquele pensador citado, a escola não estará cumprindo a sua missão. Cumpre-se dizer que em cada um de nós existem dois seres, disse ele. Um constituído de todos os estados mentais que só se relacionam internamente, cada um consigo mesmo, e com os acontecimentos de nossa vida pessoal. É o que se poderia chamar de individual. O outro é um sistema de ideias, de sentimentos e hábitos que exprime em nós não a nossa personalidade, mas o grupo ou os grupos diferentes de que fazemos parte. Tais são as crenças religiosas, as crenças e as práticas morais, as tradições nacionais ou profissionais, as opiniões coletivas de toda espécie. Seu conjunto forma o ser social. Constituir este ser em cada um de nós é o fim da educação, acaba afirmando ele categoricamente. E ainda falando sobre o ideal da educação, ele diz, é ao mesmo tempo uno e diverso, porque tem por função suscitar na criança um certo número de estados físicos e mentais que a sociedade a qual essa criança pertence considera como indispensáveis a todos os seus membros. Despertar também certos estados físicos e mentais que o grupo social particular, classe, família, profissão, escola, amigos, considera igualmente indispensáveis a todos os que o formam. É certo que este embate entre o pessoal e o social, entre o singular e o universal, entre o único e o geral, de cada um de nós tem acontecido ao longo do tempo, ora pendendo para um lado, ora pendendo para o outro. Em certas épocas se desprezou a dimensão social, priorizando os interesses pessoais, aquilo que é particular de cada pessoa. Depois entrou em pauta a discussão de que se desprezarmos a dimensão social, estaremos contribuindo para atravancar o progresso civilizatório da humanidade. Portanto, é preciso também se preocupar com a dimensão social, com a universalidade do ser humano, para que ele seja humanizado. E com isso ocorreu a ampliação da rede educacional, que exatamente para integrar todo mundo no contexto educacional, queria se constituir neste ambiente que vai formar a universalidade do ser humano. Mas, como já se disse, esse embate não é tranquilo. E ainda hoje nós o encontramos oferecendo dificuldades para administrar essas duas dimensões do ser humano. Como exemplo, vou citar o que fazemos tomando Novalgina para dor de cabeça. Seja ela decorrente de uma infecção, de uma virose, de uma tensão pré-menstrual ou até mesmo de um contratempo que não estamos conseguindo resolver.
é o remédio universal. Mas esse remédio universal não leva em conta a particularidade da doença. Por isso, às vezes, é preciso tomar o antibiótico e a novalgina juntos. Um atender o aspecto mais geral, mais universal, e o outro atender a especificidade. Assim acontece de forma geral com o ser humano. É preciso 2 tratamentos conjuntos, às vezes, um para atender a unicidade e o outro para atender a universalidade do ser humano. A sala de aula, esse embate acontece o tempo todo. Dizemos que cada pessoa aprende de forma diferente, em tempos diferentes, mas ao final do ano todos devem saber as mesmas coisas e o professor ensinou a todos do mesmo jeito. Então vem a pergunta: ele poderia fazer diferente? Como poderia o professor atender 30, 40, 50 alunos, atendendo às suas necessidades particulares? Bem, eu não estou dizendo que isso é impossível. O que eu estou dizendo é que esse é um embate que acontece diariamente no discurso daqueles que se propõem a nos orientar como proceder. E a ênfase atual está em atender às particularidades, às unicidades, e a cobrança vem para a universalidade, vem para o aspecto social. Esta ênfase na individualidade é muito marcante em nossa época e foi objeto de preocupação do sociólogo Zygmunt Bauman. Segundo ele, essa busca pela individualidade, por grupos pequenos, está conduzindo ao ocaso ou fim da ética, para florescer a estética. A ética pergunta o que devo fazer. Isso interessa a todos. A estética pergunta como devo me sentir. Isso interessa a mim? Hoje é muito comum ouvirmos as pessoas enfatizar a sua unicidade, a sua individualidade, a sua particularidade, especialmente agora nessa época de política, em que se começa a levantar defesa de alguns grupos minoritários. Em bancas de mestrado, em discussão sobre projetos de pesquisa, essa unicidade é muito frequente. Sempre aparece alguém para dizer assim, mas ele é único, nós somos únicos, e é preciso respeitar essa unicidade. Bauman chama isso de crepúsculo do dever, e diz que está chegando o momento em que ninguém mais terá deveres para com a sociedade, para com os outros, mas apenas preocupação consigo mesmo, com os seus interesses particulares. Isso é preocupante. Esse desequilíbrio pode provocar a desagregação da sociedade e passarmos a viver uma selvageria sem limites, onde num desespero de causa alguém apenas gritará: salve-se quem puder, como puder, do jeito que puder. Esse individualismo é exatamente o oposto do discurso que se vem fazendo de que está na época de ressuscitarmos a ética, a agregação da sociedade, o fortalecimento dos laços familiares, a aceitação do outro, o trabalho colaborativo, o trabalho conjunto. Como gosto de trabalhar com exemplos, eu vou tomar um exemplo particular para não melindrar ninguém. Olhando para mim, eu não tenho dúvidas de que sou uma única pessoa, uma pessoa única, com uma única história de vida, com uma perspectiva de vida diferente de todos os demais, com a genética que é só minha. Isso faz com que talvez eu venha a ter alguma doença que nenhum de vocês terá. Sofro as perdas do passado e do presente de forma diferente de cada um de vocês. Portanto, uma pessoa única, e usando uma frase de Augusto Cury, eu diria: sou único no palco da existência. Por outro lado, essa mesma pessoa que estou apresentando a vocês se casou e passou a ser marido. Mas eu não sou o único marido do Brasil e nem mesmo da minha cidade de Campo Grande. Aqui há pelo menos mais uns 100 e tantos mil maridos, e nessa categoria eu tenho responsabilidades iguais a todos eles. Eu não posso, por exemplo, espancar a minha esposa e depois chegar na delegacia e dizer para o delegado: eu sou único. Na lei que o senhor representa não está escrito o meu nome.
portanto ela não me atinge. E quem vive os meus problemas sou eu, portanto eu resolvo como eu acho melhor. Nada disso cabe na delegacia, no discurso de minha defesa. Eu sou professor, mas não sou o único professor de Campo Grande. Há pelo menos 40 ou 50 mil professores só nesta cidade. E o que a sociedade espera de mim é o mesmo que espera deles. Portanto, existe uma lei, uma norma de conduta igual para todos que eu devo cumprir. E não adianta dizer que eu sou único, que eu não tenho compromisso nenhum com a profissão, com os outros ou com a sociedade. Que eu faço do jeito que eu quero. Não posso dizer isso. Apesar da minha unicidade como pessoa, eu estou agora como um ser social, profissional, geral, universal, porque eu estou exercendo uma profissão social. Estou atuando como ser social. Isso precisa ficar bem claro. Apesar da minha unicidade, eu também sou aluno. E como tal, eu não sou único, porque existe também centenas ou milhares de alunos só na minha cidade. E as normas devem valer para todos. Os conteúdos a serem ensinados devem ser iguais para todos, para que eu não provoque a divisão e torne um menos capaz de lutar do que o outro. Não posso demonstrar preferência por um, mais atenção para um do que para o outro. Não posso dar uma prova diferente para um e para outro, mais difícil para um e mais fácil para outro. Eu tenho que avaliar todos da mesma forma, do mesmo jeito. Eu não posso ser o fator de seleção natural nos embates da vida. Evidentemente que há aqueles casos definidos pela sociedade em suas normas, que têm o direito de receber tratamento especial. Mas eu, como professor da sala comum, preciso de ajuda para atendê-los. Eu não dou conta de atender a particularidade deles. E a sociedade está compreendendo isso e colocando pessoas como auxiliares do professor nessas salas que têm pessoas com necessidades especiais, porque ele não tem como atender 30, 40 alunos e dentre 30, 2 ou 3 que têm necessidades especiais, sem fazer uma distinção entre eles, procurar tratá-los de forma que eles mereçam ser tratados. Quando penso, por exemplo, no atendimento médico, fisioterapêutico, psicológico, eu até posso pensar na individualidade, em atendimento particular. Mas mesmo assim ele tem os seus limites, porque estão elaborados os protocolos e os remédios disponíveis. Esses remédios não foram pensados para mim, mas para sintomas semelhantes ao que eu sinto. E eu tenho que tomar esses remédios, fui preparado para todos. É possível conseguir um remédio só para mim? É possível, mas tem que pagar um alto preço. Recentemente está aí um garotinho que nasceu com uma síndrome rara, é o único no Brasil com essa síndrome, não há remédio no Brasil, na América do Sul não há, e a família, para tratá-lo, está fazendo uma campanha que vai precisar de 12 milhões de reais para levá-lo para o exterior e fazer o tratamento. Mas a família está feliz porque existe pelo menos a opção, por ele ser único, a um alto preço. Claro que ele não tem culpa disso, merece o nosso respeito, merece o nosso apoio, merece que ajudemos na campanha. Mas eu estou dizendo que a unicidade tem preço a pagar, assim como a generalidade. Portanto, há um preço a pagar pela unicidade e há um preço a pagar pela universalidade. Na universidade existe um tratamento impessoal, a mesma prova para todo mundo, o mesmo conteúdo para todo mundo, o mesmo horário para todos. São os preços que se pagam para viver. E nós não podemos ficar com essa escolha de dizer que agora eu quero ser individual e agora eu quero ser profissional. Eu quero ser social, eu preciso escolher e preciso saber distinguir o momento em que eu estou sendo uma coisa e estou sendo outra, o momento em que eu posso exigir um tratamento individual e o momento em que eu tenho que ser atendido como um ser social. Há um preço
para exigir a unicidade e um preço para se inserir na universalidade. Quem escolhe paga o preço. Não é o caso daquele garotinho porque ele não escolheu. Por isso a sociedade está se mobilizando para ajudá-lo. Mas se você escolhe, tem que pagar o preço da sua escolha. Eu não posso confundir e alargar a região de intersecção entre as duas, puxando para um lado que me convém. Como é o caso aqui. Eu tenho aqui a unicidade e aqui a universalidade. E aqui existe uma região de intersecção entre elas. Eu não posso puxar essa região mais para cá quando me convém, ou puxar esta mais para cá quando me convém, porque isso vai provocar conflitos. É melhor assumir o preço da escolha e saber onde você está, como você tem que se comportar e o que é que você tem direito de exigir naquele momento, se é a unicidade ou se é a universalidade. Dessa forma, espero ter contribuído para as suas reflexões. Muito obrigado por me ouvir.